rapaziada, Botafogo fez 1-0 na LDU, garante uma pequena vantagem pro jogo de volta, que vai ser difícil na altitude. Foi uma partida que não foi tão boa assim, podíamos jogar bem mais, mas o que importa é que saímos com a vitória. Na Libertadores, já falo muitas vezes, não se importa o quanto você joga, e sim se você ganha ou não. Botafogo fez 1-0, nós temos um histórico aí recente de clubes brasileiros, inclusive Botafogo, de ir para altitude, de Quito, na verdade, né? E não sofrer tanto. Foi 0-0 em 2023, foi 1-0 só para eles no primeiro jogo de Arthur Jorge em 24. E esse ano o Flamengo foi lá e foi 0-0. Então não é impossível ir para lá e não perder o jogo. Então vamos confiantes. O Botafogo pode se classificar se jogar bem, se souber fazer um almanaque perfeito de jogos na altitude. O tipo certo de estratégia, a gente pode sair de lá com um bom resultado. Vamos ver aqui o troca de passes e também o esporte total da Band sobre o jogo de ontem. Botafogo 1, gol de Arthur aos 13 segundos de jogo, LDU 0. Bora pra cima? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e, se puder, hype o vídeo para ajudar o canal. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Deixa eu falar um pouquinho também, vamos falar um pouco sobre o jogo do Botafogo. Daqui a pouco eu leio mais mensagens de vocês aqui, ó. Hashtag troca de passe tá bombando. O Resenha Legal manda aqui. Felipe, Mansur é muito Palmeiras, fui até de verde e branco hoje. Isso aí, Mansur. Boa leitura, hein? O figurino, ele avalia a tabela, vê mais ou menos quem tem mais chance de ganhar os jogos. É isso aí, Mansur palmeirense hoje aqui no Troca. Vamos mostrar os melhores momentos do jogo do Botafogo, né? A vitória sobre a LDU, 1-0. 37 mil pessoas no Newton Santos, melhor público do Botafogo na temporada. Mas sou obrigado a dizer o seguinte, Mansur, a vitória foi boa, importante, sempre bom levar alguma vantagem para jogar a partida da volta, né? Vai ser, repito, na altitude de Quito, né? Não é aquela altitude de La Paz, de Oruro, de outros lugares, né? Atrapalha também. Mas são 2.750 metros lá em Quito. Eu achei ruim o jogo do Botafogo hoje. Começou muito bem, um gol ali com 14 segundos, o gol sai cedo, né? O cruzamento que a gente viu do Alex Telles e o gol do Arthur. Mas se a gente pegar, o primeiro tempo ainda foi um pouco melhor do Botafogo, criou 2 ou 3 chances, mas foi um jogo de pouco envolvimento, de pouca criação, pouca objetividade, inspiração do Botafogo no ataque. Não foi aquele time envolvente que é gostoso de ver o Botafogo jogar, especialmente no Newton Santos. Tem sido assim nesse curto recorte aí do Ancelotinho, né? Mas hoje eu achei pobre, eu achei decepcionante o futebol do Botafogo diante de uma LDU que eu já tinha aqui no Troca de Passes, depois do que vimos nos jogos contra o Flamengo. Eu disse aqui que tinha achado a LDU um time muito fraco em relação à própria LDU. Né? Ela já teve times muito melhores, né, na história recente da Libertadores do que esse atual, que me parece um time bem abaixo. Jogou melhor hoje do que jogou na fase de grupos também, né? Verdade. Para mim foi ruim mesmo a atuação do Botafogo. Primeiro que o jogo começa na melhor circunstância possível contra um adversário que, em tese, vai se defender, né? Você encontra um 16 segundos. 14 segundos. O Botafogo. O jogo começou 1-0 Botafogo, né? Deu a saída 1-0 Botafogo. A partir daí, para mim, eu não sei se é ainda o traço de um time que tenta se formar, que tenta se habituar, os companheiros se habituando. O fato é que o Botafogo, para mim, teve alguns pecados que prejudicaram muito o desempenho do time. Primeira coisa, o Botafogo, ao recuperar a bola, tentava quase sempre verticalizar muito rápido o jogo, alongar o passe. O resultado disso era quase sempre a perda da bola, sem dar tempo do time recompor. O Botafogo foi se partindo em 2. Tanto que você vai lembrar poucos momentos em que o jogo parou para a construção no meio-campo. Não, e outra, né, Mansur, Alex, amigos do Troca, o que o Botafogo errou de passe num jogo de hoje, né? Se a gente pensar, um gramado bom, gramado sintético, que permite um bom percentual de acerto de passes. Hoje o Botafogo errou demais. O Danilo, que é um grande jogador, fez um jogo para mim muito ruim. Mas hoje. Pra mim teve outro problema no aspecto da construção, ele errou resultou tudo, nisso. Quase. Para mim, isso em muitos momentos do jogo foi resultado de um Botafogo que deixou o campo muito grande. As distâncias eram grandes. Inclusive, quando o Botafogo ia sair de trás,
quem saía, às vezes, até conseguia escapar conduzindo a bola, as distâncias para encontrar o passe eram muito grandes. Então, o Botafogo, raramente a gente viu o Botafogo com a sua formação habitual, quando ele se estabelece no campo de ataque. Os dois zagueiros, que com o David Ancelotti tem sido assim, né? Mais até, os dois zagueiros com o Alex Telles partindo um pouco mais de trás, os volantes e os 5 homens atrás, sendo o Danilo esse volante mais de saída, o Marlon segurando um pouquinho mais por trás. E o Alex Telles atacando já quando a jogada se define pelo lado esquerdo, ele fazendo a projeção. Raras vezes a gente viu o Botafogo estabelecido no campo de ataque com esse desenho, porque quase sempre o jogo estava transitando de um lado para o outro. Mas é isso que exemplifica o fato dele ter feito um jogo ruim, né? Erra muitos passes, acelera demais, ou freia demais, ou tá mal posicionado. Para quem começou o jogo dessa maneira, né, já naturalmente dá uma tranquilidade. Foi um dia que realmente, não tomou grandes sustos, mas na verdade ele poderia e deveria ter feito um jogo melhor, porque realmente você vai decidir fora. Isso. E esse detalhe fino aí dessa parte técnica, é por isso que acabou atrapalhando. Se pelo fato do time estar menos compacto, achei o quarteto da frente com muita dificuldade de pressionar na frente. Então o Botafogo raras vezes recuperava a bola também no campo de ataque, que quando ele joga em casa é outro ponto importante do jogo dele, para ele imprimir ritmo, porque ele pressiona, ataca novamente, e aí ele emenda uma sequência de ataques que vai deixando o adversário desnorteado. Lógico que é uma preparação de um jogo, sabendo que você vai decidir fora, você vem para casa com aquela ansiedade que hoje parece que atrapalhou, né? Você começou ganhando, você fala, agora eu vou, e não fez acontecer. Aí vocês pegam assim, ó, se a gente for analisar do meio para frente o Botafogo, né? Pra mim, todo mundo jogou mal. Hoje, todo mundo. Você pegar, o Marlon fez um jogo muito ruim. Montoro. O Danilo, muito mal. O Montoro criativo, foi muito mal hoje. O Arthur fez o gol no começo, mas também não conseguiu dar sequência quase em nenhuma jogada. O Arthur Cabral mal pegou na bola. Né? Quem fez um grande jogo hoje foi o Barbosa. O Vitinho jogou muito bem. O Barbosa fez um grande jogo. O Vitinho jogou muito bem, inclusive defensivamente, ele foi responsável direto em alguns momentos, pelo Botafogo ter ganho o jogo. Inclusive, ele tira uma bola, né? Num erro do Botafogo, o goleiro, o John, sai para socar a bola acaba ficando na intermediária ali no pé do jogador da LDU e ele toca por cima do John, e é o Vitinho que, né, quase que em cima da linha ali, tira um gol que seria certo da LDU. Então, assim, o jogo do Botafogo, individualmente, tecnicamente, hoje, foi muito ruim de todos os jogadores do meio para frente. E você O grande destaque do Botafogo, para mim, foram os grandes destaques, foram Vitinho e Barbosa, né? Vitinho e Barbosa. De certa forma, é um consolo, porque o Botafogo vai ter que jogar naturalmente melhor e muito melhor lá, e com toda a dificuldade desses 2.800 metros de altitude. E que realmente atrapalha. Então o foco ele tem que estar muito bem. Então eu acho que conforta, porque mesmo não fazendo um jogo bom dentro de casa, você vence. É uma vantagem que chega com aquela outra vantagem, que é a altitude que a LDU tem lá. Então ele acaba tirando alguma coisa para não ir lá num placar zerado, né? E o jogo termina com números que não são comuns em jogos do Nilton Santos, né? Posse de bola igual. No segundo tempo, a LDU fica com a bola 56% do tempo. A LDU teve 4-3 em escanteios. Teve mais escanteios e no total do jogo mais finalização do que o Botafogo. Não mais perigosas, assim, talvez, mas o Botafogo só consegue acomodar um pouquinho mais o jogo na parte final, quando a LDU já, acho que até fisicamente, ela fica entre um cansaço e uma dúvida porque em boa parte do jogo ela se sentiu cômoda, à vontade, foi trocar passes, foi tentar construir um resultado melhor. Acho que a parte final do jogo ela duvidou um pouco entre correu, porque aí especialmente depois que entra o Matheus Martins, entrou com gás novo, uma capacidade de arrancar, ele teve uma saída boa. Melhorou no finalzinho do jogo. Acho que a LDU sentiu ali que aí podia acontecer o 2-0 e ela preferiu levar também o placar mínimo. O Botafogo acomoda um pouco mais o jogo no final. Foi 10-8 em finalizações para a LDU, 53-47 a posse de bola no jogo de hoje. E vou dizer mais para vocês aqui, porque eu vinha assim, me empolgando com o Botafogo do David Ancelotti. Teve um jogo ruim com o Cruzeiro, né? Então, mas vou dizer, não sei se vocês vão concordar, eu acho que o jogo de hoje foi pior do que, assim, em termos de futebol, foi pior do que o da derrota contra o Cruzeiro. Não tenho dúvida. O jogo do Botafogo contra o Cruzeiro, embora tenha perdido por 2-0, foi melhor do que o de hoje. Hoje acho que foi a pior atuação do Botafogo sob o comando do David Ancelotti, 100% apesar de ter vencido a LDU por 1-0. Mesmo na derrota para o Cruzeiro, o Botafogo não jogou tão mal quanto hoje. Totalmente de acordo, acho que sim. E você vai levar em conta também a qualidade do adversário, né? Qualidade técnica, o momento, o Cruzeiro... Sim.
o Cruzeiro vive um momento no Campeonato Brasileiro, é muito bom. Eu acho também que o jogo de hoje do Botafogo foi pior que o do Cruzeiro. O papai Ancelotti estava no estádio hoje. Tava. O papai estava lá, foi lá observar o trabalho do filho, observar jogadores do Botafogo que desceu no vestiário no intervalo? Não dá, né? Porque aí é intromissão no trabalho. É verdade. Mas acho que vai rolar deve ter rolado aquela ligação depois do jogo. Vai tomar aquele filhão, vinho. E aí, tudo bem e tal? Aquele vinhozinho. 1-0, ganhou, tá bom, mas foi ruim, hein? Foi ruim. Pai, mas estamos melhorando aqui e tal. Mas assim, hoje não foi um bom dia para o Ancelotti observar jogadores do Botafogo, né? Com exceção do Vitinho, que pode ter causado alguma boa impressão. Os demais observáveis, acho que perderam uma chance ali de mostrar algo para o professor que estava em loco, né? Você falando assim, vai sempre além do apenas a gente analisar a parte como o treinador, no caso. Tem a responsabilidade por toda a estratégia do jogo, tática e tudo, né? Ou mudança, ou de início, ou durante o jogo. Só que quando você pega num dia que vários jogadores importantes, eles jogam mal, eles marcam mal, você fala, poxa, até onde o treinador, eu não consegui mexer. Porque o tempo estava errado para marcar, pela frente, por trás, enfim. Aí acaba saindo um jogo desse que você fala assim, poxa vida, realmente é dia que o treinador, ele também tem culpa, lógico que todo mundo tem. Mas eu falo, poxa vida, quando muitos jogam mal assim num jogo tão importante, é difícil você colocar. E assim, eu costumo dizer, quando se discute, o treinador da seleção foi ao jogo, quem ele foi olhar, assim, eu acho que não é isso exatamente que está em questão. É uma questão mais institucional. É institucional, né? Ele ali claro. um embaixador do futebol brasileiro. Qual é o jogo mais importante acontecendo no Brasil isso aí. hoje? Foi ontem ao Maracanã. Flamengo e Inter ontem, hoje o Botafogo. Imagino que semana que vem, eventualmente, deve ir ao Allianz Parque. Ao Allianz, talvez. A escalação do Palmeiras deve ser um pouco mexida, ou no jogo do São Paulo. Mas acho que sentir um pouco do ambiente também, né? Até o Campeonato Brasileiro mesmo. É importante o técnico da seleção estar nos grandes jogos. Isso valoriza também. O jogador se sente observado, se sente visto. Os jogos é um ato de olhar de atribuir uma nobreza àquelas ocasiões. Eu acho que é mais esse papel até. Porque hoje... Não é direcionado para alguém. De ferramenta de scout, de software, de tudo. Eles têm... Todo mundo monitorando. O jogador que está na Rússia, ele não se esconde mais. Ele tá lá, tem jogos lá para ele ver. Mas para o jogador serve de motivação, eu acho, né? Eu acho que sim, bom. Porque fala, ele tá aí, eu causando uma boa impressão hoje, eu boto uma pulga atrás da orelha dele. Até porque já que ele está lá, ele está vendo o jogo, ele está olhando para o campo, ele não está conversando com as pessoas. Claro. Mas imagino que a impressão do Ancelotti pai hoje não deva ter sido boa, né? Em relação ao que o Botafogo jogou. O jogo foi muito ruim, o segundo tempo especialmente foi terrível de se assistir, terrível. E é raro acontecer isso em jogo do Botafogo. Em casa especialmente. Em casa especialmente, foi muito ruim, né? Eu me lembro contra o Vitória foi empate, né? O Botafogo perdeu. O Botafogo criou jogou muito bem aquele jogo, né? Impressionante de oportunidade. Pois E hoje as coisas acabaram não dando certo. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Ancelottinho, vamos ouvir David Ancelotti, o técnico do Botafogo, depois dessa vitória. Até parece que nós estamos falando de tudo isso aqui de ruim, o Botafogo perdeu o jogo, né? Não, o Botafogo está em vantagem. Do juiz apitar o início do jogo em Quito, o classificado é o Botafogo. Exato, está 1-0 o Botafogo. Vamos ouvir então David Ancelotti falando sobre o que foi essa vitória de hoje contra a LDU. Vejo que é uma competição de alto nível, onde os jogos são difíceis porque os times são organizados, têm qualidade física e organização. É um time, esse Liga de Quito, que surpreendeu, porque não conhecia bem, tive pouco tempo para estudar o time, mas eles surpreenderam. Então, fico contente com a vitória, temos que analisar bem o jogo e jogar bem o jogo de volta. Eles aproveitaram dos espaços que tiveram muito bem. David, o que foi fundamental para a vitória do Botafogo e esse gol aos 13 segundos de jogo? Isso foi fundamental, exatamente isso. Porque foi um jogo muito igualado, muito equilibrado. Depois, acho que nos últimos 20 minutos tivemos algumas boas ocasiões para fazer o 2-0, mas o 1-0 acho que é o resultado... um resultado correto por como jogaram os dois times e vai ser um equilibrado até o final. Até o final vai ser muito equilibrado. É um resultado apertado ou é o resultado possível?
é um bom resultado, uma pequena vantagem que a gente tem que considerar, mas que o time tem que preparar o jogo de volta para ganhar o jogo de volta, como sempre fazemos. Como é que você observou a dupla de volantes ali? Havia uma expectativa se eles poderiam jogar juntos ou não, cada um com as respectivas características. Como é que você observou isso? Acho que como todos, eles vão precisar tempo. Foi a primeira vez que eles jogaram juntos. É um jogo exigente, difícil, onde eles tinham pressão, mas acho que eles vão dar muito a esse time pelas características que eles têm. Tem que melhorar a sua conexão, mas é normal. É normal porque foi o primeiro jogo que jogaram juntos. A experiência de ter jogado na altitude, você acha que pode influenciar de alguma maneira o desempenho do Botafogo? Seguramente, a adaptação vai ser fundamental a nível fisiológico, claramente. Não tenho experiência nisso, mas sei que temos uma equipe que trabalha muito bem para preparar-nos e temos que adaptar-nos claramente, taticamente e fisicamente ao jogo que vai ser. Carlo Ancelotti, o teu pai, veio assistir ao jogo. Vocês conversam sobre... Você dá dicas, vai ter convocação daqui a pouco. Você dá alguma dica para ele sobre... Não vou fazer isso, mas se ganhamos, ele pode vir sempre. Se hoje vamos perder, não vai vir agora, nunca mais. É pé quente. Sim. David, a cada 3 dias o Botafogo faz um jogo, já uma competição que é importante, decisiva. Como é que se prepara já para um próximo jogo, que é agora domingo, contra o Palmeiras? Como é que prepara o time para esse jogo? Recuperar bem amanhã, treinar os jogadores que não jogaram hoje e aproveitar do elenco que tenho, que agora conheço um pouco melhor. Tenho que claramente dar oportunidade a outros jogadores para o jogo do domingo. Temos que gestionar bem agora o esforço físico que vamos ter nos próximos jogos, também porque temos algumas posições onde somos poucos agora. Na zaga, por exemplo, nos zagueiros. Você acha que isso pode interferir até nesse jogo de domingo, entrar com um time mais mexido, até para pensar já no jogo de quinta-feira, que é um jogo na altitude, que é mais difícil? Não, porque vai ser um jogo grande, um jogo aqui com a nossa torcida, no Campeonato Brasileiro, que a gente tem muita motivação no Campeonato Brasileiro e vai ser um grande jogo, então não vamos ter um problema de pensar a outra coisa, sabe? Porque costumamos jogar tanto, então agora a cabeça só ao Palmeiras. Tá aí, David Ancelotti falando sobre o jogo de hoje e a programação. Fala, Os Mansur. detalhes da entrevista que eu acho elogiáveis. Primeiro, é impressionante o português dele, como só melhora. Espetacular. E outra coisa, ele, muito treinador, já aproveitou questões burocráticas, problemas burocráticos, como justificativa para simplesmente não dar entrevista. Isso, deixa eu só explicar, aliás, ele por se sinal. dispor a dar a entrevista, Claro. né? É muito elogiável, é uma demonstração de respeito a nós, jornalistas, e a torcida do Botafogo. Por que o David Ancelotti deu entrevista ali, né, numa zona de entrevistas e não na sala oficial de entrevistas onde o treinador costuma dar? Porque o David ainda não tem a licença Pro da CBF, né, que é um requisito para obtenção provisória da licença da Conmebol para Libertadores. Né? Então, ele não está oficialmente técnico do Botafogo na Libertadores. Quem assina a súmula e tal é o Caçapa. Tá? Ele possui a licença de treinador da UEFA e no Brasil está com a documentação regularizada para jogos de nível nacional, né? Jogos organizados pela CBF, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Na prática, então, isso implica na presença do Caçapa. Foi ele quem deu a entrevista coletiva oficial, né, do treinador do Botafogo lá na sala. Por isso, o David se dispôs a atender a imprensa numa zona mista ali, né? Numa zona onde normalmente os jogadores passam e conversam com os jornalistas e, consequentemente, com a torcida do Botafogo. Deu a entender time bastante mexido, então, para o final de semana, né? Total. Acho que sim, né? Total, não tem como, né?
Ressaltou o problema dos zagueiros, e ressaltou a falta de mais jogadores para a posição, porque vai vir lesões a e tal. oportunidade que ele conhece, já demonstrou conhecimento sobre a questão da altitude, adaptação lá. Falou, eu não conhecia o time e foi pouco tempo para ele, a princípio, estudar, então, pelo jeito, ele não conseguiu mastigar da maneira que ele queria. Foi um jogo mais difícil, que ofereceu algumas situações, mas eu acho que até mais pela atuação do Botafogo do que, de repente, às vezes, pelo adversário. O Jaques, aqui na hashtag troca de passes, manda assim, ó. O que vocês não levaram em conta é o aspecto físico. Arthur, Montoro, Savarino não conseguiram jogar, eles são fortes. Quando entrou Matheus Martins, Tuco e Natan, melhoraram os duelos. É verdade, melhoraram mesmo. Na parte final do jogo, com mais força, o vigor melhorou. Sim, boa observação. O Botafogo só foi crescer um pouquinho ali nos últimos 5 minutos, né? Mais perto do final do jogo. Então é uma questão para o Botafogo medir, né, muito bem quais serão as decisões tomadas pelo David para o final de semana. Né? Medir esse tipo de decisão para algo que é uma experiência inédita na carreira dele. O pai vai ter em condições ainda mais difíceis na Bolívia, né? Quando for o jogo da seleção brasileira, e ele vai experimentar algo absolutamente novo. Assim. Ele vai precisar se assessorar bem ali. Certamente o Botafogo o seu staff, tem um staff, fisiologista, né? Que vai tentar passar para ele o que foram as últimas experiências. Ano passado mesmo, o Botafogo teve os primeiros jogos dele na Libertadores com o Arthur Jorge recém-chegado e enfrentou também a altitude. Então, certamente vai ter com quem se assessorar. É isso. Embora o Botafogo tenha um bom elenco hoje, né? Ele tá claro que na questão dos zagueiros vai encontrar alguma dificuldade para mexer no time. Mas há opções muito boas. Os jogadores pro Botafogo hoje, né? A gente pensa, hoje o Cuiabano tá machucado, né? Mas ele pode usar outro jogador na lateral esquerda. Você pode ter Correia, pode ter Natan Fernandes, pode ter Matheus Martins e Alan, todos esses iniciando o jogo com o Palmeiras. É isso. O Natan, como é que é o nome do volante? O menino que está começando? Natan? O Newton. Newton. Tem mostrado boa condição. Pode ser que, dependendo de como estiver fisicamente, se vinha treinando, o próprio Danilo eventualmente pode jogar. O Danilo fez 2 jogos iniciando, né, pelo Botafogo. Ele tinha entrado contra o Cruzeiro, entrou contra o Bragantino, alguns minutos. Aí jogou com o Fortaleza, ele jogou até 20, 25 do segundo tempo, e hoje a mesma coisa. Então, eventualmente, ele pode ser que ele esteja bem para jogar. O que é ruim pro Danilo nesse sentido é que hoje é quinta, né? Então, isso é o problema. Te encurta o tempo de recuperação para domingo e causar ainda um acúmulo para quarta-feira. Né? Ainda que o jogo seja no horário domingo, 8h30 da noite, né? Ajuda um pouquinho a recuperação. Mas mesmo assim não parece ser tão seguro, assim, uma margem tão segura. O técnico da LDU é o Thiago Nunes, né? Conhecido de nós brasileiros, do torcedor do Botafogo, recentemente foi técnico do Botafogo. Ele deu entrevista e também falou sobre a derrota do time dele, a LDU, no Newton Santos na noite de hoje. Vamos ouvi-lo. E do jogo, eu saí com uma sensação muito boa do jogo, né? Eu acho que o fato de tomar um gol muito cedo acaba atrapalhando qualquer planejamento, qualquer estratégia, mas eu fico com a reação do time, que no final das contas, mesmo com o gol em contra tão cedo, mostrou personalidade para reagir, mostrou que podia propor jogo aqui dentro, tentou gerar situações de gol, colocar o Botafogo em dificuldades, e creio que no final das contas, claro que o futebol não tem isso de justiça e injustiça, né? A gente perdeu o jogo, mas poderia ser muito bem um jogo de empate, se não fosse o primeiro gol. E a gente agora tem muita confiança que, com o apoio da nossa torcida lá em Quito, a gente possa reverter esse resultado. Tá aí o Thiago Nunes. Eu acho que realmente a LDU, dos jogos que eu vi nessa Libertadores, hoje foi o que causou uma melhor impressão. Foi o jogo que conseguiu competir mais, não criou assim tantas dificuldades em termos ofensivos para o Botafogo, né? Não houve grandes chances de gol, né, para ameaçar o John, mas conseguiu não ser esmagado, conseguiu ter a bola, dividir a posse, como a gente falou agora há pouco, né? Foi 53-47, teve as suas finalizações, mais do que o Botafogo, inclusive, não tão perigosas assim, mas pelo menos enfrentou o Botafogo melhor do que havia feito na primeira fase com o Flamengo, por exemplo. Você pensar no cenário de jogo que aconteceu, certamente é muito diferente do que todo mundo imaginava, né? Imaginava muito mais uma LDU resistindo a uma pressão muito forte, especialmente primeiro tempo, primeiros 30 minutos,
o cenário que todo mundo imaginava era a LDU contra a própria área, tentando resistir para aos poucos e conseguindo respirar. E o jogo não, o jogo ela conseguiu, mesmo tomando um gol muito cedo, que piorava os prognósticos todos em relação ao desempenho da LDU, ela conseguiu fazer um jogo em muitos momentos de igual para igual ou superior ao Botafogo. Agora veja como a Libertadores é um torneio difícil, né? A gente teve 8 jogos nessa primeira leva de partidas. Só o Palmeiras ganhou por uma diferença maior que um gol. Só teve 0x0, 1x0. É isso aí. Olha só, Atlético Nacional e São Paulo, 0x0. Botafogo e LDU, 1x0 Botafogo. Libertad e River Plate, 0x0. Aí do outro lado aqui, ó, Fortaleza e Vélez, 0x0. Penharol e Racing, 1x0 Penharol. Cerro e Estudiantes, 1x0 Estudiantes. Flamengo Internacional, 1x0 Flamengo. Uma chuva aí de 1x0 e 0x0, né? Pouquíssimos gols, uma média muito baixa. E vou te dizer também, achei pobre o futebol na maior parte dos jogos. Isso. Né? Não foram oitavas de final jogos empolgantes. Freio de mão puxado. Muito. Pelo menos nesses primeiros jogos dessa fase. Vai pensar aí talvez o primeiro tempo do Flamengo. O bom jogo do Palmeiras. A atuação do Palmeiras, pela maneira que se impôs. E nada... O Atlético Nacional contra o São Paulo fez um bom jogo. Foi bem. O Atlético Nacional, o São Paulo não jogou bem, mas o Atlético Nacional merecia ter vencido por pelo menos jogou bom futebol. 2 gols de diferença aí não seriam injustos. Jogou bom futebol o Atlético Nacional, é verdade, tem razão. É isso aí. Vamos ouvir também jogadores do Botafogo que passaram pela zona de entrevistas lá do Newton Santos. O Danilo e o Marlon Freitas, os 2 volantes do Fogão, conversaram com os nossos repórteres e a gente mostra para vocês agora. Muito feliz, né, em voltar a jogar Libertadores e com o Marlon. Me senti muito bem também com o Newton no jogo passado com Fortaleza e com o Marlon também. Espero que a gente possa continuar se entrosando nos treinos para poder dar resultado nos jogos. Não vi o vídeo ainda do jogo, mas foi um excelente resultado porque mata-mata é jogo difícil, não importa a fase que esteja, os 2 times, o LDU classificou em primeiro, então vai ser jogo difícil lá também, como foi aqui. A gente tentou o máximo ampliar o resultado, mas 1x0 tá de bom tamanho pra gente levar para lá e chegar lá e fazer um bom resultado também. Mas assim, vitória importante, né? A gente sabe da dificuldade que é a Libertadores, é muito difícil. Enfrentamos um time muito copeiro, é um time também que conhece essa competição, né? E 3 anos seguidos a gente enfrentando a LDU também, claro, foram 2 competições diferentes, mas assim, um jogo muito difícil, mas né, a gente precisava dessa vitória, a gente conseguiu. Sabemos que lá vai ser muito difícil, mas agora a gente precisa virar a chavezinha, porque final de semana já tem outro jogo difícil também, e depois se preparar bem para a gente encarar, né, nossos 2 adversários, que é o LDU e o Altitude também, para a gente poder fazer um grande jogo, né, e com toda a humildade do mundo buscar a nossa classificação. Aí os 2 ótimos volantes do Botafogo fizeram um jogo abaixo hoje, mas tem tudo para formarem uma das melhores duplas de volantes do futebol brasileiro, né? Porque o Danilo hoje jogou mal, disse aqui, mas causou ótima impressão nessa chegada, nos primeiros jogos dele, né? Os primeiros minutos com a camisa do Botafogo. E o Marlon já é conhecido de todos aqui no Botafogo, já habituado ao clube, né? É um dos ídolos da torcida do Botafogo e tem uma média de atuações bastante alta. O trabalho talvez agora seja fazer... Se você olha para os dois têm capacidade defensiva e têm capacidade com bola, né? Isso está perfeito. A questão é que o Gregory fazia um trabalho muito específico, né? Ele estava quase sempre por trás das jogadas como um resolvedor de problemas, um consertador de desequilíbrios, né? Quase sempre equilibrando o time. Enquanto o Marlon se apresentava mais. Agora no Botafogo, o Danilo tem sido um jogador muito liberado para se apresentar, com o Marlon um pouco mais por trás. Ver se você vai ter em algum desses 2 o que fique um pouco mais por trás das jogadas, essa capacidade que o Gregory tinha o tempo todo de estar ganhando um monte de duelo, fazendo coberturas, resolvendo problemas, evitando que o time se desequilibrasse sem a bola. O Botafogo, por vezes, se expôs um pouquinho. É evidente que é um ajuste fino, a gente vai saber com o tempo o quanto ele vai ser alcançado. Eu acho que até podem alternar, né? Porque como os 2 têm bastante qualidade para chegar... Eles vão encontrar ter um meio termo ali, esse né? momento. Você vê de posicionamento, mesmo fazendo o jogo mal tecnicamente, eles não tiveram esse problema. Eles dominam muito bem a função. Se um vai chegar um pouco mais, quando, quem vai chegar... Isso aí é só o tempo, agora jogo a jogo, para eles evoluírem e melhorar. E sobre Thiago Nunes, esse foi o 7º jogo dele. 7º jogo comandando a LDU. Até agora são 3 vitórias. Algo de bom. Hã? Trouxe algo de bom, por mais que perdeu os 2 últimos jogos, né? Isso.
Ele trouxe essa maneira de jogar também, parece que encontrou uma forma para a LDU. 3 vitórias, 1 empate e agora a terceira derrota, né? Tá, essa é a campanha do Thiago Nunes com a LDU até agora. Que o foco é Copa Libertadores da América, porque essa quinta-feira também reservou mais uma partidaça, gente. O Botafogo venceu a LDU e a repórter Gabi Marino vai trazer as informações sobre essa partida que, inclusive, teve um gol relâmpago. É ou não é, Gabi? Boa noite! Oi, Capelanes, tudo bem? Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Esporte Total. O Botafogo precisou de apenas 14 segundos para fazer o gol da vitória diante da LDU aqui no estádio Newton Santos pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Alex Telles lançou para Arthur completar para o fundo do gol. Com o Botafogo à frente do placar logo no início do primeiro tempo, a LDU se lançou para o ataque para tentar buscar o empate. A primeira oportunidade desperdiçada pelos equatorianos foi com Cornejo, mas John estava esperto no lance e fez uma ótima defesa. Depois foi a vez do Botafogo assustar a defesa adversária com Arthur. O segundo tempo foi um pouco diferente, com o Botafogo com menos intensidade e com poucas chances claras de gol para as duas equipes. Logo depois dessa partida, o técnico do Botafogo, David Ancelotti, falou com a imprensa na zona mista. A gente tem a palavra dele comentando sobre essa partida. Vamos ouvir. Não, foi um bom resultado, que a gente tem que ficar contente com esse resultado. O primeiro gol foi algo que a gente falou, porque em casa com a nossa torcida temos que começar os jogos melhor. Hoje começamos o jogo bem, depois a expectativa é que vamos ganhar um jogo 4-5-0, mas a Libertadores é uma competição muito difícil e os jogos são todos muito difíceis. Agora, vai ser um jogo difícil para a gente na altitude, vai ser um jogo difícil para a Liga de Quito, para fazer 2 gols ao Botafogo, que é muito sólido. Mas agora temos que pensar no Palmeiras, que é o jogo que vai jogar no domingo. A preocupação pelo lado do Botafogo ficou por conta do zagueiro David Ricardo, que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por conta de dores. O Marçal foi improvisado na posição. O David Ricardo então vai passar por exames para saber se há uma lesão ou não. Com a vitória, o Botafogo precisa apenas de um empate na próxima semana na altitude de Quito para avançar para as quartas de final da Libertadores. Boa, Gabi, mas você não vai embora não, até porque a gente vai ouvir a partir de agora os personagens desse jogo entre Botafogo e LDU. Começando pelo recém-contratado Danilo, que parece estar tranquilaço e há um tempão no time alvinegro, se liga aí. Dentro de campo eu tô podendo ter até mais liberdade também com o Davi. Ele tá dando liberdade não só para mim, mas no jogo do Fortaleza pro Nilton, no jogo agora para mim e pro Marlon. E no dia a dia eu tô me entrosando também com a rapaziada e graças a Deus tá dando certo. Já temos 3 vitórias seguidas e espero que a gente possa continuar ganhando mais jogos. A gente começou bem, conseguimos fazer um gol rápido, eles acabaram pressionando a gente um pouco, dificultando um pouco a nossa saída. Nós fizemos um grande jogo, um resultado importante. Agora é descansar, recuperar, que sabe que domingo tem um grande jogo pela frente. A gente sabe que será um jogo difícil, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, a gente sabe da qualidade do time adversário, a gente espera fazer um grande jogo lá. Fico feliz por ter impactado no jogo, pelo resultado, porque ficou só 1-0. A gente sabe da qualidade do time deles, a gente poderia ter feito um jogo melhor com a bola. Defensivamente a gente foi muito bem, a gente vem mantendo a solidez defensiva, mas vantagem é vantagem, a gente sabe que onde a gente pode chegar, agora é chegar quarta-feira que vem, quarta ou quinta, não sei, quinta, e fazer um bom jogo, impor o nosso jogo lá para sair a classificação. Jogo complicado, sem dúvida, e interessante ver o time do Botafogo. Começou a temporada, não fez tantas contratações, agora uma outra peça chegando e impressionante como já está acertando esse meio campo, sobretudo com a chegada do Danilo. Como joga a bola o Danilo, é jogador do Palmeiras. Não teve tanta chance assim no Nottingham Forest, teve lesão e aqui, tá gastando a bola. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.